Olá, está começando mais uma edição de Síntese. Você que acompanhou as sessões plenárias durante a semana tem a oportunidade de rever os destaques dos julgamentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós vamos rever os destaques das sessões plenárias, respectivamente quarta e quinta-feira, dias 28 e 29 de outubro de 2009. Lídia, aqui vale um comentário, que é o fato de que a sessão da quarta-feira foi transmitida no programa direto do plenário, que existem, na verdade, duas coincidências, que foi o fato de que tivemos o programa número 100 a partir da contagem da nova fase, que é a do programa direto do plenário. E 1000 transmissões contadas as outras versões deste acompanhamento da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, que começou lá atrás, no início da TV Justiça, quando o programa ainda se chamava Justiça em Ação. E também contando-se as transmissões do Conselho Nacional de Justiça, no programa que agora são transmitidas pelo programa Sessão CNJ, que é um compacto também das sessões que são disponibilizadas, inclusive pela internet, e ainda as sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos um total de 1000 sessões, portanto, transmitidas, ou seja, dois números, com o perdão da expressão, cabalísticos, vamos dizer assim, em mais um marco nesta história da TV Justiça. Com certeza, e o Poder Judiciário está de parabéns, porque essa oportunidade que as pessoas têm de assistir sessões plenárias, como aqui no Brasil, não acontece em todos os países, então a gente tem uma oportunidade que nem sempre também é cedida a pessoas que estão aí morando nos Estados Unidos, por exemplo, verdade. em Londres. Então... Tentam copiar, inclusive, esse modelo. As transmissões, inclusive, que acontecem, você pode acompanhar também pela internet, portanto, uma disponibilidade de acompanhamento no mundo todo, portanto, pela web. E, inclusive, eu tenho os números aqui, as sessões do Supremo Tribunal Federal, 619 sessões, 288 sessões do Tribunal Superior Eleitoral e 92 do Conselho Nacional de Justiça. Vamos fatiar os assuntos, portanto, da semana? Vamos, com certeza. Vamos começar com o primeiro processo dos destaques de hoje, da quarta-feira, exatamente, a sessão plenária, o direto do plenário número 100, que também tem uma outra característica, foi a primeira sessão plenária após a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, substituindo o falecido ministro Menezes de Direito. Portanto, a composição completa do plenário do Supremo Tribunal Federal já restaurada a partir desta posse que aconteceu na semana anterior. O primeiro processo em destaque na sessão plenária do dia 28, mandado de segurança 27.613, Assir Marcos Gurgax versus Mesa do Senado Federal. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Mandado de segurança contra ato da Mesa do Senado Federal, que não teria dado cumprimento imediato à decisão da Justiça Eleitoral, que decidiu pela cassação do diploma de Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, do cargo de senador da República pelo estado de Rondônia. O impetrante tem interesse neste caso, pois é quem teria o direito a assumir o cargo a partir da cassação. A história teria se dado da seguinte forma: a Justiça Eleitoral de Rondônia cassou o diploma do senador eleito. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a ele liminar que manteve o parlamentar no cargo. Em outra ação, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia julgou procedente novo pedido formulado e determinou a cassação dos diplomas concedidos ao senador e aos respectivos suplentes. A decisão foi reapreciada pelo TSE, que indeferiu o pedido de medida cautelar e, portanto, ao recurso que foi apresentado, não teria sido atribuído o chamado efeito suspensivo, prevalecendo a decisão do TRE de Rondônia pela cassação do diploma do referido parlamentar. Bom, esse é o resumo da história, mas aí a gente precisa fatiar para que tenhamos um entendimento de como é que isso veio parar justamente agora no Supremo. Como assim, Lídia, houve essa ação parou e há uma expectativa da mesa do Senado no sentido de que houvesse o trânsito em julgado, gerando essa ação que foi julgada no STF? Isso. Na verdade, aqui a discussão é saber o efeito que essa não concessão do efeito suspensivo causou. Então, como o TRE do estado de Rondônia
decidiu pela cassação do senador e chegou um recurso até o TSE, normalmente os recursos eles podem ter dois tipos de efeitos, ou um efeito devolutivo e suspensivo, ou apenas o efeito devolutivo. Quando a gente diz que um recurso tem efeito devolutivo, é porque aquela matéria que foi analisada pelo tribunal, ela vai ser devolvida a um tribunal de segunda instância, por exemplo, ou um tribunal superior, para que ele tenha direito novamente a analisar aquela matéria. E quando o efeito é suspensivo, a decisão do tribunal que foi dada anteriormente, ela fica suspensa. Neste caso, o recurso que chegou ao TSE não tinha efeito suspensivo. Então, já que não havia um efeito suspensivo, o TRE de Rondônia teria que dar cumprimento imediato àquela decisão de cassação. Por isso que chegou esse mandado de segurança aqui no Supremo Tribunal Federal para analisar justamente se as decisões, nestes casos de cassação de mandato, elas têm que ser cumpridas de forma imediata ou se é necessário ainda aguardar o trânsito em julgado da decisão, até mesmo porque haveria ainda a possibilidade de outros recursos. Então, se cumpre de imediato ou se aguarda o trânsito em julgado? Foi esse o questionamento que surgiu. E aí a mesa do Senado, entre a mesa do Senado exatamente, que decidiu aguardar o trânsito em julgado do processo. Isso. E aí vale a observação que o impetrante ele alegou que a decisão do Senado Federal, essa decisão de esperar, portanto, o trânsito em julgado, ela teria violado o artigo 41A da Lei 9.504 de 97 e ainda o artigo 257 do Código Eleitoral, como decisões proferidas pelo STF em ações de controle de constitucionalidade. Como é esse argumento? Por que isso teria ferido, essa decisão de esperar o trânsito julgado teria ferido essa legislação? Essa Lei 9.504 é a lei que traz as normas sobre eleição. E no artigo 41A está lá previsto o crime de captação de sufrágio, que é a tentativa de captar votos, oferecendo bens, emprego público. E isso, se a pessoa pratica, se o candidato pratica esse crime previsto no 41A, uma das penalidades previstas, além da multa, seria a cassação do seu mandato. Neste caso, o argumento é de que quando acontece um crime desse, do 41A da Lei 9.504, o cumprimento da decisão tem que ser imediato, ou seja, se o tribunal já determina a cassação, embora haja ainda a possibilidade de recurso, ele não poderia deixar, o Senado Federal não poderia deixar de cumprir sob pena de atingir os próprios fundamentos da lei e algumas decisões já anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal. E, em consequência, também haveria uma afronta a princípios constitucionais trazidos na nossa Constituição Federal. Portanto, são esses os argumentos trazidos no sentido de que haveria, então, essa afronta à Constituição. Agora, guarde um pouquinho estas questões que são referentes à principal discussão nesta ação, porque antes de prosseguir no próprio julgamento, houve uma questão paralela suscitada no julgamento sobre o quórum para discussão de matéria constitucional. Antes de rever alguns dos argumentos apresentados pelo ministro Marco Aurélio, neste caso, vamos rever do que se trata este tema que foi abordado no programa da semana passada. Como é mesmo essa questão do quórum, Lídia? Bem, toda vez que o Supremo Tribunal Federal tiver que decidir alguma matéria que tenha cunho constitucional, há necessidade de um quórum especial de no mínimo 8 ministros para poder decidir essa matéria constitucional. Então, havendo outros tipos de processos que não tenha matéria constitucional em discussão, por exemplo, somente matéria processual, o Supremo poderia instalar a sessão com 6 ministros e decidir essas matérias que não são constitucionais. Agora, se tiver qualquer assunto que envolva direito constitucional, ou seja, recursos, por exemplo, que aleguem afronta à Constituição Federal, ou ações diretas de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, haveria necessidade, então, de 8 ministros. Essa foi a discussão trazida nesse momento do plenário. Porque o ministro Marco Aurélio entende que, havendo questão constitucional em qualquer tipo de processo, é necessário o quórum de 8 ministros. Na verdade, inclusive, naquele momento, o ministro da sessão, o quórum estava composto por 7 ministros. Um dos ministros, Carlos Aires Brito, ele estava, se julgou impedido no processo, não estava presente por conta disso, e foi levantada a questão. O ministro Celso de Mello chegou lá na sequência, completou-se o quórum, mas a questão foi levantada. Vamos rever trecho do debate entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Marco Aurélio, lembrando que a questão foi levantada pelo ministro Marco Aurélio, havendo a manifestação do ministro Gilmar Mendes. Vamos rever os dois pontos de vista em sequência e depois voltamos.
tribunal tem, me parece, um entendimento, quer dizer, o 143, parágrafo único, fala que o quórum para a votação de matéria constitucional e aí para a eleição de presidente, vice-presidente dos membros do Conselho Nacional de Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral é de 8 ministros. Mas nós, creio que temos um entendimento, me parece que pacífico, no sentido de que aqui é entendido o quórum para casos em que há necessidade de declaração de inconstitucionalidade. É verdade que, em alguns casos, por questão de política judiciária, o tribunal tem deixado de julgar determinados temas em razão do baixo quórum, entendendo que a matéria é uma matéria de singular relevância. Por outro lado, também nós temos tido esse problema, às vezes, contínuo de quórum, o que nos obriga, muitas vezes, a fazer a opção. Mas me parece que o entendimento do tribunal é o de que, o entendimento assente, é o de que o quórum para a matéria constitucional significa a exigência de controle de constitucionalidade, que também tem respaldo no artigo 97, na própria Lei 9868, temos também na Lei 9882 em relação à ADPF e também, claro, no que diz respeito à repercussão geral, porque se trata de decisão que acaba por ser dotada de um especial efeito vinculante, tanto é que nós não temos julgados RS. Mas, se nós interpretássemos a regra do artigo 143, parágrafo único, sem esta distinção, nós talvez chegássemos à conclusão de que a turma, por exemplo, ou as turmas não poderiam julgar matéria constitucional. Porque, veja, nas turmas nós só julgamos com 5, e às vezes com 3, né, porque também há a crise do quórum baixo também, muitas vezes, na turma. Então, me parece que esta é a interpretação consistente. É claro que, muitas vezes, dada a relevância do tema, nós temos feito esta opção, mas em razão de política judiciária e não em razão da exigência constitucional, que é essa realmente para declaração de inconstitucionalidade. Mas isso não é necessário que se decida agora, me parece que essa é a orientação. Vossa Excelência me permite? Sim. Claro que a definição da matéria não é importante para o caso que estamos a apreciar, porque já contamos no plenário, a esta altura, com 8 integrantes. Agora, creio que precisamos considerar o que se contém realmente e o que foi observado até aqui pela Corte, pelo menos é o que eu me lembro, na atuação nesses 19 anos, no parágrafo único do artigo 143 do Regimento Interno. O quórum para votação de matéria constitucional, gênero, não é espécie. Não é para se deliberar quanto ao conflito de ato normativo abstrato autônomo com a Carta da República. Para a votação de matéria constitucional e para a eleição do presidente e do vice-presidente, dos membros do Conselho Nacional da Magistratura e do Tribunal Superior Eleitoral é de 8 ministros. Disse-se, mas a turma pode deliberar sobre matéria constitucional com 5 integrantes e até mesmo com 3 integrantes, desde que observada a reserva de plenário quanto à declaração de inconstitucionalidade de lei. Mas precisamos ter presente que, decidindo a turma, ainda há possibilidade, no julgamento do recurso extraordinário, de se chegar ao plenário, pelo desembargo de divergência. Daí a distinção feita pelo regimento. Daí não se ter regras semelhantes, mesmo porque a turma não é integrada de 8 ministros, regra semelhante à do plenário quanto à atuação, o quórum para deliberação pelo órgão fracionado. Eu continuarei, presidente, com a devida vênia do entendimento daqueles que entendem de forma, a meu ver, restritiva ao preceito. Eu continuarei a sustentar no plenário que o quórum de 8 é exigível, toda vez que no conflito de interesse se tenha o envolvimento em matéria constitucional. Agora, compreendo que, na quadra vivida, tendo em conta as ausências, se busque
a atividade do tribunal. Mas eu creio que a solução não é essa. Não é se fragilizar o que é requerido pelo regimento interno em termos de deliberação da Corte. O problema, para o momento, foi resolvido, pois o quórum estava estabelecido com a presença dos ministros para a continuidade do julgamento. Mas o debate, ele foi levantado, questões bastante interessantes que envolvem isto, e poderá voltar a qualquer momento, e vamos acompanhar ao vivo em direto do plenário aqui em síntese. E vamos ao trecho final do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski, voltando à questão central do mandado de segurança em julgamento. Se a mesa do Senado deveria declarar ou não vaga a cadeira atualmente ocupada pelo senador Expedito Júnior, do PSDB de Rondônia, e empossar, no respectivo lugar, o candidato por ele derrotado nas eleições de 2006, Assir Marcos Gurgax, do PDT. Vamos rever o voto. À mesa do Senado cabe simplesmente cumprir a decisão jurisdicional. Não merece acolhido, outro sim, o argumento de que a decisão que lhe decretou a perda do mandato deveria ter sido efeito suspensivo, em razão do decidido na referida ação cautelar 504 do Amapá, que foi relatado pelo ministro Eros Grau, em idêntica situação. É que esse entendimento, datado de 2/12/2004, foi superado no julgamento da ADI 3.592 do Distrito Federal, relatada pelo ministro Gilmar Mendes, e que foi proferido, foi concluído esse julgamento em 26/10/2006, no qual se assentou, entre aspas, o seguinte: a decisão fundada no artigo 41A da Lei 9.504/97, que caça o registro ou diploma do candidato, tem eficácia imediata, não incidindo na hipótese o previsto no artigo 15 da Lei Complementar 64/90, que exige o trânsito em julgado da decisão para a declaração de inelegibilidade do candidato. Os recursos interpostos contra tais decisões são regidos pela regra geral do artigo 257 do Código Eleitoral, segundo a qual os recursos eleitorais não têm efeito suspensivo. Assim, não há necessidade que seja interposto recurso contra a diplomação ou ação de impugnação de mandato eletivo para o fim de cassar o diploma. Não merece guarida, igualmente, prossigo eu, o argumento segundo o qual deveria ter sido conferido efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo senador, ao argumento de que, no processo que resultou na cassação de seu mandato, bem como aquele pertencente aos respectivos suplentes, foram cumuladas pretensões fundadas tanto no artigo 41A da Lei 9.504, como no artigo 22 da Lei Complementar 64, de 90, sendo que a perda combinada nesse último tem execução condicionada ao trânsito em julgado. É que a natureza das sanções previstas nos referidos dispositivos legais são distintas, ou seja, a baseada no artigo 41A da Lei 9.504, redunda na cassação do mandato, ao passo que a amparada no artigo 22 da Lei Complementar 64 resulta na inelegibilidade do mandatário. A primeira deve ser cumprida de imediato, sob pena de acarretar-se prejuízo de difícil reparação ao substituto legal, enquanto a segunda admite, por atingir um bem jurídico personalíssimo, que se aguarde o trânsito em julgado da decisão. Isso posto, senhor presidente, pelo meu voto, eu concedo a segurança para determinar à mesa do Senado Federal que cumpra imediatamente a decisão da Justiça Eleitoral, dando posse ao impetrante Assir Marcos Gurgax na vaga do senador Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, cujo mandato foi cassado pela Justiça Eleitoral, prejudicado o agravo regimental de folhas tais. E o voto foi seguido por maioria, exatamente no sentido de determinar o cumprimento imediato da cassação do senador para que o segundo colocado, que foi o impetrante exatamente do mandado de segurança, assumisse o cargo de senador. Portanto, uma decisão tomada, foi até bastante comentada, não é, Lídia? Com certeza. Havendo inclusive, comentários fortes dos próprios ministros, inclusive do ministro Celso de Mello, inclusive no sentido de cumprimentos de decisão judicial. E havia uma expectativa até com relação a esse cumprimento. Ele argumenta que sempre que é possível, há resistência ao cumprimento das decisões do Supremo. O Supremo decide alguma coisa e os outros órgãos de outros poderes, por exemplo, não cumprem de imediato as ordens do Supremo. Então, realmente, essa sessão plenária foi marcada
por críticas com relação a esse descumprimento das ordens. E esta sessão plenária, na nossa revisão do síntese, não acabou. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 28 de outubro. E ainda hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprova 5 novas súmulas vinculantes. Você vai ver daqui a pouco no síntese, logo depois do intervalo.